Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, 11 horas e 48 minutos, dia 2 de dezembro de 2020. Nós temos uma manhã nublada, porém agradável aqui em São Paulo. Deixa eu ver aqui a temperatura, 24 graus. E vamos em frente, firmes na luta. E agradeço o carinho, a amizade, a audiência de todos vocês. Eu preparo junto com a minha equipe conteúdos que a gente considera importantes e espero que eles façam a diferença, sejam positivos na sua formação como investidor. Quem quiser ter contato conosco pelo Telegram, nós temos alguns grupos de Telegram que são fechados, claro, mas tem um gratuito, que eu coloco conteúdo de alto valor. Você consegue acessar na parte alta do nosso canal aqui no YouTube e na descrição do vídeo, além de eu colocar tudo aquilo que a gente estudou, né? É bacana que você venha no Telegram com o celular, aí já é mais fácil, né, de entrar. Dá para usar no computador também, desktop, notebook, mas é melhor pelo celular, mais fácil. Aí tem o nosso Instagram, vá lá, siga, curta, todo dia tem conteúdo. Tem o nosso Facebook e o site onde você pode assinar o informe Cenário e começar bem o dia. Pessoal, tomar um gole do meu Monster Energy Ultraviolet aqui, o meu energético. Nós temos aqui uma movimentação que não nada de forma significativa que aconteceu ontem. Os estrangeiros saíram de uma posição vendida de menos 53,685 para menos 57,886 no índice e os institucionais um saldo positivo de 55,892 para 60,946. No mercado à vista, os estrangeiros até o dia 27, 32 bi, 672 milhões, 538 mil. O que chama atenção é o que ocorreu no dólar na rolagem, né? No dólar houve uma movimentação forte, os estrangeiros menos 24,593 foram para 59,319, um saldo positivo. Institucionais também reduziram de menos 177,997 para menos 149,871. Isso é significativo, tanto no mini índice quanto no mini dólar também. Então vamos estudar ambos aqui. O mini dólar está numa região de suporte, marcou fundo em setembro e também no começo de novembro. Se fechar assim, pode deixar uma pinça, um arame, alguma coisa assim, né? Acima do 5.230 e 500, rompimento falso dessa região. Se vencer o 5.279 e 500, aquela velha história do fundo anterior, ele deve vir nessa linha aqui. Eu acho até o caminho mais provável. E no intraday, nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido. E aí no intraday dá para traçar inclusive uma LTB. Então dólar em uma região, no mínimo, importante, decisiva. Quando a gente traz os estudos para o Ibovespa, nós temos pela segunda sessão seguida o mercado tentando romper 11.600 pontos. Sem sucesso. Essa LTA eu penso que ela ainda é decisiva porque uma vez perdida, se levar a média de 5, fica realmente com uma ideia de topo duplo, né? Professor, ontem estava com expectativa de correção parcial, não ocorreu, mas talvez ocorra hoje. O timing, é por isso que eu não gosto muito do day trade, porque às vezes você está certo, você é obrigado a encerrar naquele dia que está alavancado. Quando você está no swing trade, você tem uma margem de erro, de segurança, que na verdade pode converter num acerto substancial e você ganhar uma bolada. Então a região de 107,41 evidentemente é uma região de resistência. Se realmente marcar um topo duplo, o eixo ficaria por conta de 104,71, com um provável teste aqui da região de 101,53 ou mesmo fechamento do gap. Eu acho que tem essa possibilidade. Aí nós temos o DI1F25, nós temos os juros, né? Houve uma simetria em A, com alvo aqui embaixo em 6.560, foi cumprido e os juros não tem sinal de fundo. Pelo menos por enquanto realmente não tem. Perfeito? Falemos do IFNC, o índice do setor financeiro. Novamente vem numa região decisiva, né? Formada pelo 11.378 e também pelo 11.300, arredondando. Tentou romper essa região, ter uma sombra superior, mas ainda nada muito significativo. O setor financeiro como um todo
ele está muito forte, né? A gente vê, por exemplo, em Banco do Brasil, só que tem um sinal aqui que seria um oco no diário, né? Tá longe de ser confirmado ainda, mas há o sinal. Como nós temos uma ideia de oco também para a Bradesco, que ontem subiu violentamente, e nós temos aqui em YouTube. Né? Aí a gente teria que movimentar esse segundo ombro, mas existe aqui a neckline, por exemplo, de YouTube ficaria por conta de 28,37 aqui embaixo. E nós temos Itaúsa, né? Itaúsa a gente teria que movimentar também mais ou menos dessa forma, fica um oco meio torto. É que em Itaúsa seria forçar um pouco a barra, né, pessoal? Sendo bem sincero, porque os topos são mais altos aqui. Então Itaúsa, se a gente for fazer um estudo bem técnico mesmo, fidedigno, seria uma ideia de uma L... Na verdade, de uma linha que conecta os topos aqui, correto? E aí a gente traçaria uma linha, uma reta inferior também. Uma coisa mais ou menos assim. Então, fazendo um estudo bastante técnico e tal, criterioso, nós teríamos um canal. Então haveria provavelmente o teste da parte inferior, uma vez que 10,97 é um suporte, pode ser perdido, e aí traria o preço aqui para baixo. Aí nós temos Sambi na tela. Tem anulado os sinais de topo, né, o fluxo muito forte. Mas é uma região candidata a formar, sim, um topo, trazer o preço até os 38, por exemplo. E aí nós temos Ambev. Não. Por exemplo, o camarada trabalhar na venda de Ambev, onde é que está o stop? E um pouco acima do 14,80. Se perdeu o 14,41 e as médias, deve vir nos 14 e perder e vir nos 13,50. É o cenário que eu acho mais provável. E aí nós temos a B3SA3, que vai subindo entre os trancos e barrancos aí. É uma alta lenta, mas que ocorre. E num cenário corretivo, acho que essa região seria alvo, mas ela tem lentamente superado as expectativas. Se fechar acima de 57,29, nós teremos um pivô. No intraday está ocorrendo, a gente tem que ver se fecha ou de repente se ela arrefece ao longo do dia. Tem muito movimento na bolsa, tá natural que ela vá subindo. E tem VVB11. VVB11, como eu comentei antes, se eu fizesse alguma coisa eu venderia com alvo aqui embaixo, em 204,15, é o que eu penso. E aí Petro e Vale, né? A Vale, eu até comentei isso no Telegram e também depois acho que no cenário. Eu faço muita coisa, grupo fechado, grupo aberto. Eu não lembro onde eu coloquei, mas eu falei sobre isso. Sobre o minério de ferro, os contratos futuros, máxima histórica, quem diria? Você fala, pô, professor, mas está na máxima histórica e a Vale caindo. É aquela história, pessoal. O mercado muitas vezes adianta uma movimentação e é um movimento que chama a atenção e chama muito. Né? É realmente um... Só que lembra que eu comentei? Você pega a mínima do dia anterior e coloca como stop no intraday. 79,25, 79,20. Quem seguiu o racional, estopou, realizou lucro praticamente na máxima. Eu acho que tem mais espaço para cair, talvez até os 70. E aí Petro 4. Petrobras, na minha visão, está fazendo um mastro bandeira de baixa e vai talvez estressar a média de 21 aqui no mínimo. Ok? Atendendo a pedidos, muita gente me falou sobre o ativo, né? Eu comentei sobre esse assunto aqui no YouTube mesmo, né? A Black Friday foi decepcionante para as varejistas e eu creio, existe um padrão no estudo dos candles, na análise gráfica, que são os 3 soldados brancos, né? Quando você tem 3 candles assim em seguida de alta, é o padrão contrário aqui. Houve um engolfo, são 3 soldados de baixa e no mínimo eu penso que vai testar o 16,55, eu acho que vai perder esse ponto. Eu penso em Via Varejo a R$15, por exemplo, tá no meu radar. Aí a gente pode falar da MGlu. A MGlu, no caso, ela deu venda aqui em cima, perdeu LTA, tem a tendência de alta, eu vou até apagar. Depois do 23,88, se você entender como uma figura simétrica, ela tem potencial para vir nos 21. Eu acho que vai descer nos R$21.
É a minha opinião sobre Emiglu. Daí, vamos falar aqui rapidamente Ibovespa em dólares. Ibovespa em dólares, dependendo do fechamento, pode sim deixar um sinal de topo. Tem uma LTA decisiva, eu vou até estendê-la. Nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Pode ser que nós tenhamos uma barra de exaustão marcada ontem, aqui uma marcação de fundo. O VIX, que é o índice do medo, Volatility Index. Esse martelo ainda é válido, dia 27. Pode marcar fundo? Pode, acho que vai ter um repique sim. O EWZ não tem sinal de topo, a não ser que isso daí ocorra ao longo do dia, de repente um arame. Tem chão até lá. O S&P, ele vai, o fluxo vai varrendo os sinais de topo e não tem nada, por enquanto, que seja de fato consistente. A não ser a simetria, mais chance de corrigir do que continuar subindo. No Dow Jones já dá para traçar uma cunha, né? E a perda da base da cunha traria o preço no mínimo aqui nos 28.900 pontos. E eu acho que isso daí vai ocorrer nos próximos dias, é a minha opinião. E o índice Nasdaq, ele chegou a cair mais forte durante a abertura, veio na média de 21, preencheu esse gap. Não tem realmente um sinal de topo, a não ser a simetria também, distância em relação à média, e assim o preço vai sendo arrastado. É impressionante a força da compra. Em alguns momentos esse movimento ele parece estúpido, imbecil, exótico, esdrúxulo, mas contra fluxo muitas vezes não tem argumento, só que esse fluxo pode mudar. É a leitura real da coisa. A gente tem a Bolsa do Reino Unido, né? Tinha um sinal de acionamento aqui da distribuição, o mercado varre o sinal e volta a subir, é impressionante, talvez por causa da vacinação que vai começar no Reino Unido dentro de alguns dias. E a gente vai ter o índice DAX, que não segue esse mesmo raciocínio. Tem aqui o Doji Lápide, que pode ser acionado, ocorreria isso abaixo de 13.256 pontos. Aí Bolsa da França, né? Parece uma distribuição, mas tem que começar a cair. Tem uma barra elefante ampla de ignição. Eurostock 50, né? Esse candle, esse engolfo ainda pode gerar um estrago aqui, trazer uns 3, 4% de correção. E aí, por fim, Bolsa da China. Bolsa da China seria isso aqui, um spinning top. Teria que perder a mínima para acionar a 3.435, 3.435 pontos. Aí o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, pode de repente deixar um arame ou uma ave migratória aqui sim, um sinal de fundo, vai depender do fechamento. Petróleo tem feito uma correção, um misto de correção no preço e no tempo, até mais no tempo aqui, aproximando média. É a mesma coisa do petróleo, dos futuros do petróleo americano. Acho que um teste dos 43 seria mais provável em Nova York, um teste de 45 em Londres. E por fim o Bitcoin. Temos aqui um sinal de topo duplo, né? E pelo menos até os 17.300 eu acho que essa criptomoeda vai descer. Deixa eu ver se tem um grande destaque na ponta compradora e vendedora, né? Tem Braskem, né? Saíram algumas notícias aí de fornecimento de gás no México, aquela coisa toda. BRKM5 é um destaque de queda, né? A Braskem tem uns candles meio craquelados aqui. Se você olhar o gráfico friamente, tem um pivô de baixa. Aqui acionou nos 23 e é isso. Penso que o ativo deve continuar de fato em queda. E destaque de alta, a gente tem Elet 3. Falou-se muito em privatizações aí nos últimos dias. Mesmo que de forma velada, o ativo reage. Né? Se houver um fechamento acima de 33,05, haveria um fundo duplo com alvo aqui em cima
a 35,64. Porém, entretanto, todavia, se começar a trabalhar abaixo dos 33, na verdade, pode gerar até uma operação short para ganhar 3, 4% na guerrilha, de repente devolver essa alta de hoje. A leitura em LET6 vai ser parecida, né? Um fundo duplo, o eixo do fundo duplo em 33,79, alvo a 35,69, porém, começar a trabalhar abaixo, né? Ficar meia hora, uma hora abaixo de 33,79, gera uma venda com alvo aqui nos 32 para quem gosta de operar curto. Mas aí tem que ter muito cuidado, eu não acho que de repente valeria a pena fazer a venda, mas para quem está comprado, se perceber que o final do pregão vai fechar abaixo de 33,79, de repente valeria a pena realizar lucro, nem que seja de forma parcial. E para a gente finalizar os estudos, falemos aqui do mini índice. A gente tem uma região onde o mini índice das últimas 4 sessões ele marcou máxima aqui em 3. O primeiro suporte 110,715 e a média de 5. Se perder a média de 5, fica com cara de topo duplo com eixo a 108,830 e um alvo provável aqui no fechamento do gap a 105,200. Isso no diário, né? E aqui no intraday a gente tem uma ideia aqui de ombro, cabeça, ombro, né? Neckline na região de 110,765. Se perder, vem no 110,325, já perda projetaria 108,830. Está fazendo um repique nas médias, estão justapostas. Se começar a cair e perder a mínima do dia, 110,625, eu acho que não volta a trabalhar acima desse patamar hoje e teria um teste ao 110,325, provavelmente ainda nesta sessão. Então é isso, pessoal. Saúde e paz a todos. Deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Vá na descrição que tem várias iniciativas gratuitas. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!